não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Mas se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Tudo tem me acompanhado. Embora não possas me ver, eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma. Qualquer coisa me prova, filho, no silêncio eu te conheço. Solto os teus pensamentos, posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Eu oro e ouço teu clamor, eu choro, lágrimas no Senhor, eu clamo. Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, eu estou aqui, eu choro, eu clamo, e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. No silêncio, Graças e paz, queridos. os meus pensamentos. Obrigado, Deus abençoe. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. Meu silêncio não é o meu, e tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. Silêncio é trabalho, a tua bênção é preparo. E agora eu quero agora eu posso te sentir, onde sim eu posso te ouvir. Quando o céu, eu sinto o céu se abrindo sobre mim. Estou contigo, eu sinto sua presença. Tudo está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta bem, precisa te envolver. Sinto meu abraço se aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, tô aqui. Oh, Pai, eu posso te sentir. Eu tô aqui. Tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui. Eu tô aqui. Estás aqui. Mais uma vez, graças e paz, queridos. E
mais uma vez também muito obrigado porque você tem sido fiel aí na participação, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz porque sei que o Senhor tem ministrado ao meu coração, ao nosso coração. Eu sempre tenho ensinado que ninguém pode oferecer ou dar aquilo que não tem. Foi exatamente por isso que Pedro e João, na Porta Formosa, apesar de não ter ali uma oferta, uma moeda para dar para aquele homem que estava ali, disseram, mas o que nós temos, nós te damos. Então o que eu tenho ministrado aqui, eu tenho falado com o povo o qual eu pastoreio, e agora nessas ministrações também, eu sempre tenho dito o seguinte: o meu desejo é que você consiga, que você saiba tudo que eu sei. E olha que eu não sei muita coisa, então não vai ser difícil você saber o que eu sei e saber mais do que eu sei. Então eu sei que quando nós ministramos a palavra do Senhor, ela fala ao nosso coração, nós expressamos ela de uma maneira e ela começa a se multiplicar no coração de quem ouve. E você consegue tirar dessa palavra outros sermões, outros estudos da palavra, não é? E nós estamos muito felizes por saber que os amados têm multiplicado essa ministração com as suas salas de vídeo, com seus compartilhamentos e com a sua participação, que é extremamente importante para mim. Eu quero louvar a Deus porque o Senhor não tem deixado faltar, como nunca deixou faltar o alimento. A palavra de Deus diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Mesmo quando estamos passando por angústia, pelo vale da sombra da morte, mesmo quando há inimigos, quando há vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor nos consola. Quando tem inimigo, a palavra de Deus diz que Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos, perante nós, na presença dos nossos inimigos. Não é verdade? Quando há aflição, quando há angústia, Ele nos enche o nosso cálice, Ele unge a nossa cabeça com óleo, não é verdade? Então nós sabemos que o Senhor tem nos alimentado, tem nos abençoado, apesar do que somos. Hoje, à tardezinha, enquanto ia a um local, um comércio, acertar uma questão, conversar lá com, acertar uma questão que eu fiquei pendente lá com o dono do comércio. Enquanto ia, eu encontrei com algumas pessoas e fiquei pensando, quantas vezes nós nos achamos melhor do que alguém, talvez um pedinte, talvez um drogado, um andarilho, né? Mas nós precisamos entender que nós não somos melhores. A única coisa que pode nos fazer diferentes é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a mão de Deus sobre nós. Porque como seres humanos somos tão imerecedores quanto qualquer outro. Então quando a gente se depara com pessoas que estão vivendo uma vida quebrada, sabe, complicada, às vezes nas drogas, às vezes no alcoolismo, e às vezes sem lugar para ficar, nós ficamos olhando e dizendo, olha, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me resgatou um dia, mas eu gostaria tanto que o Senhor resgatasse aquela pessoa também. E que nós possamos, com a palavra do Senhor, multiplicar essa palavra a fim de que outras pessoas sejam abençoadas, sejam ministradas, não é verdade? E nós estamos falando nas nossas quintas-feiras sobre coisas do coração. Então eu gostaria aqui de estar trabalhando um pouco mais sobre isso, né? Trabalhando um pouco mais
ainda sobre essa questão de coisas do coração. Amém? Antes, porém, nós vamos orar. Eu louvo a Deus por você que de tantos lugares, tantas regiões do estado do Espírito Santo, de Rondônia, de tantos outros lugares. Eu tenho recebido feedback de pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, de outros lugares que têm participado das nossas lives. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela sua vida e eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a Ti rendemos graças, a Ti rendemos louvores, porque o Senhor é conosco, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor tem nos abençoado a cada dia, apesar do que somos, apesar de não merecermos, mas, ó Deus, nós queremos Te adorar, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, e nós queremos desfrutar de cada segundo, de cada instante com o Senhor. O Senhor é nosso Pai cheio de amor, de bondade, de benignidade, de misericórdia, de compaixão. E nós queremos um coração igual ao Teu, Senhor. Nós queremos ter esse coração. Eu sei, ó Deus, que por causa desse coração, o Senhor, ao olhar para nós, criaturas do Senhor, feita em mais semelhança do Senhor, caídos, quebrados, distanciados da Tua presença, desobedientes, quantas vezes o coração do Senhor se entristece. Mas nós queremos, ó Deus, tocar o Seu coração, agradar o Seu coração. Eu quero pedir ao Senhor que nos ensine a fazer isso a cada dia. Muito obrigado pelas vidas que estão conosco nessa live e que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada cidade, cada estado, cada nação que porventura está, ó Deus, ligado nessa hora na nossa live e também que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as suas casas, as suas famílias. Que o Senhor esteja abençoando as suas igrejas, seus pastores, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí disponível, sei lá, o seu celular, seu iPad, Então, abra sua Bíblia no Salmo 73. Eu quero ler o Salmo 73. Eu não sou muito de ler grandes textos, mas eu quero ler esse Salmo. Ele tem bastante versos, ele tem 28 versos, mas eu gostaria de ler todo esse Salmo. O Salmo 73. Hoje nós falamos na primeira ministração, nós falamos sobre guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então nós falamos que não é só no sentido de guardar, no sentido de proteger, não é? Mas também no sentido de ser prudente, de ser cauteloso. Foi o que nós falamos na segunda ministração, acerca de que o nosso coração, ele é enganoso, ele é perverso, dele sai tanta coisa ruim, e nós vamos estar cautelosos, prudente com ele. Então nós falamos sobre guardar o coração, na segunda nós falamos sobre cuidado com ele, fique esperto com ele, E hoje nós queremos falar de cuidar dele, cuidar do coração. Então a gente precisa entender que é algo que nós precisamos lidar todos os dias. Então nós precisamos entender que, ainda que ele naturalmente seja perverso, seja enganoso, quando nós, que temos a responsabilidade de cuidar dele, cuidamos dele, nós podemos dirigi-lo para ser um coração que agrade o coração de Deus. Porque sabemos que ele, como um coração enganoso e perverso, jamais vai agradar a Deus. Ele, quando ele está conduzido pela carne, olha que coisa maravilhosa que Deus falou aqui agora. Quando o nosso coração está conduzido pela carne, ou está sendo dirigido pelos desejos da carne, nós vamos perceber lá em Gálatas capítulo 5 que Paulo fala sobre as obras da carne.
Mas quando ele é dirigido pelo Espírito, nós vamos ver no mesmo texto de Gálatas falando sobre o fruto do Espírito. Poderíamos até falar sobre isso hoje aqui, não é verdade? Mas o Senhor me dá essa palavra exatamente agora. Quem sabe a gente volta e dá um toque lá naquele texto, né? Mas é importante que a gente entenda o seguinte, a gente precisa trabalhar o seguinte, se tem um lugar onde céu e terra se encontram, é no nosso coração, é na nossa alma. Então a nossa decisão tem que ser o quê? O que vai conduzir o nosso coração durante a nossa vida, durante o nosso dia? Vai ser a terra, carne, ou vai ser o espírito? Então hoje, quando a gente vai falar de cuidar do coração, não cuidado com ele no sentido dele ser perigoso, mas no cuidado dele por ele ser extremamente moldável, dele ser algo que pode ser transformado num coração que agrade o coração de Deus. Então eu gostaria de pensar nisso hoje, né? Queremos falar sobre a nossa responsabilidade, não apenas de proteger, de ser prudente com o nosso coração, acerca do nosso coração, mas também de cuidar dele, de preservar ele. Então esse é um trabalho que nós precisamos estar sempre atentos, por isso que essa palavra coisas do coração, é muita coisa que envolve o coração, ou seja, a nossa vida, ela é envolvida pelo coração e o nosso coração é envolvido pela nossa vida. E a nossa alma está aí, nessa junção entre espírito e corpo, e nós vamos cuidar disso com muito cuidado. Vamos ler o Salmo 73? Diz assim, verdadeiramente bom é Deus. Eita maravilha! Bom é Deus para com o seu povo. Aqui está dizendo para com Israel. Para com os limpos de coração. Quanto a mim, disse Asaf, esse salmo é salmo de Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Algumas versões falam assim, quase se escorregaram. Então, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha o perigo. Faltou pouquinho. Olha, na verdade, o verso primeiro é uma conclusão que ele tirou depois que ele falou tudo que ele vai falar aqui no Salmo 73. Porque aí ele começa a contar a história, por que ele chegou a essa conclusão. Aí ele começa a contar a história dizendo o seguinte, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, os meus passos, faltou pouco para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos nécios, dos loucos. Será que é só ele? Será que eu também não tenho de vez em quando? Será que você também não tem? Inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Isso é o sentimento dele. Não quer dizer que é uma realidade, quer dizer que é o que ele via. Porque não há aperto na sua morte, mas está firme, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e eles têm mais do que o coração podia desejar. O desejo do coração. A ideia de Asaf é que os ímpios têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas do copo, as águas de copo cheio, se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo, ou seja, zombam de Deus. Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo,
aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão, olha aonde ele estava chegando. O pé dele quase escorregou, foi aí. Olha o que ele fala. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Ele achou uma perda de tempo ficar cuidando do coração, purificando o coração. E lavei as minhas mãos na inocência. Ele falou assim, foi em vão que eu fiz isso, pois todo dia tenho sido afligido, castigado a cada manhã. Lembra daquelas pessoas que falam assim, depois que eu entreguei a vida a Cristo, minha vida piorou? Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, quando eu meditava nisso, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Doeu, a inveja doeu, o rancor, a raiva daquilo, a decepção, né? Aí ele falou assim, foi muito doloroso, até que entrei no santuário. Então guarda esse texto do verso 17, ele falou assim, até que entrei no santuário. No santuário de Deus, então entendi o fim dos ímpios. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Olha como que a visão dele mudou a respeito dos ímpios quando ele entrou no santuário. Até que entrou no santuário, estava pensando diferente. Que santuário que ele entrou? Ele era um levita, ele não era um sumo sacerdote, como é que ele entrou no santuário? No santo dos santos? Ele entrou dentro de si mesmo, ele olhou para dentro de si. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração azedou. O meu coração azedou. Já viu essa expressão? Azedar o coração. Hoje vamos falar um pouquinho disso. Lembrar disso aqui. Assim o meu coração azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, aí ele fala o seguinte, olha, quando eu estava pensando daquela forma, antes de entrar no santuário, foi assim que eu me senti, eu comecei a pensar dessa maneira, meu Deus, o meu coração estava azedo, eu me embruteci como se fosse um animal, eu me tornei ignorante, eu comecei a sentir pontadas, picadas nas minhas entranhas. Fiquei como um animal perante o Senhor. Aí olha o verso 23, ele fala assim, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Ele disse que os pés dele quase desviaram e que os passos quase escorregaram, mas não escorregou. Porque de contínuo estava com o Senhor sustentou pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Glória a Deus. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha que maravilha! Pois eis que os que alongam de ti, os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar as tuas obras. Glória a Deus! Esse é o Salmo 73. Eu não sei quantos que estão me vendo agora que já leram esse Salmo e já meditaram nele. Mas eu gostaria hoje de falar algumas coisas sobre o coração, mas como base, como leitura inicial, eu escolhi o Salmo 73, porque na verdade nós poderíamos ficar só no Salmo, só meditando nele. Um outro momento nós vamos meditar somente nele, não é?
Mas ficou muito claro aqui o seguinte, eu quero resumir aqui da seguinte maneira. Os sentimentos de Asaf ao olhar os ímpios foi horrível. Ele quase desviou. E eu quero dizer uma realidade espiritual para nós aqui. Muitos de nós não quase desviamos. Muitos de nós estamos desviados porque nós estamos com os nossos olhares voltados para a prosperidade, para o crescimento, para as riquezas, para a folga dos ímpios, daqueles que não servem a Deus. Aí nós somos religiosos, nós estamos indo na igreja, estamos lendo a Bíblia, estamos assistindo o culto, nós estamos cantando, nós estamos tocando, nós estamos ensinando em EBD, nós estamos pregando, porém desviados, porque o nosso olhar continua de olho no ímpio. Nós não paramos ainda para tentar entender tudo isso. Nós não paramos ainda para entrar no santuário. É lá dentro desse santuário que está o coração. Então precisamos cuidar desse coração. Esse santuário é o próprio coração, é a nossa alma. E aí ele fala que quando ele entrou no santuário, ele começou a perceber o quanto que ele estava sendo idiota. O quanto que ele estava sendo imbecil. Ao pensar daquela forma, tendo em vista que, quando ele entrou no santuário, ele percebeu que, na verdade, toda essa prosperidade do ímpio, toda essa força do ímpio, toda essa tranquilidade do ímpio, são lugares extremamente escorregadios. A qualquer momento caem, a qualquer momento se esborracham no chão, a qualquer momento perdem. E nós precisamos realmente observar isso e olhar esse salmo com mais carinho, porque ele parece que conta a nossa história. Então ele resolve entrar no santuário, ele resolve fazer uma introspecção, resolve fazer uma autoavaliação, um autoexame. E quando ele faz isso, ele percebe, a visão dele muda, parece que troca a lente da visão dele. Até agora ele só estava olhando para os ímpios, mas agora quando ele entra no santuário, ele olha para dentro de si. Quando ele olha para dentro de si, ele consegue ver o fim do ímpio. Porque o coração dele quase enganou ele. Lembra da quinta passada, nós falamos sobre o coração ser enganoso. O coração quase o enganou, mas quando ele entrou nesse coração, ele conseguiu ter uma visão diferente. E aí a palavra de Deus diz que ele fala assim, olha, eu me embruteci, eu estava ficando como um animal. Eu me embruteci. Ele falou assim, olha, o meu coração azedou. Então você vê que ele vai falar muitas vezes de coração. Ele fala assim, verdadeiramente bom é Deus para com o seu povo, para com os limpos de coração. E aí ele vai dizer lá no verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Queridos, é por isso que Paulo disse lá em Filipenses o seguinte, ele disse assim, não vos inquieteis com coisa alguma, mas que as vossas petições, as vossas orações e ações de graça sejam conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, ou seja, será a fortaleza do seu coração. Então isso é maravilhoso, querido. Ele diz assim, olha, aqueles que se alongam de Deus, aqueles que se distanciam de Deus, eles perecem. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Nós aproximamos de Deus em espírito, mas quem decide isso é o nosso coração. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação.
Então nós aproximamos de Deus em espírito, porque é em espírito nós adoramos. A Bíblia recomenda que nós oremos em espírito, não é? É em espírito que nós movemos nos dons espirituais, é em espírito que nós ministramos diante de Deus, é em espírito que nós somos ministrados pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que ele falou assim, olha, para mim bom é aproximar-me de Deus. Quem decide isso é o nosso coração. E ele fala, pus a minha confiança no Senhor. Para quê? Para anunciar as suas obras. Então eu gostaria de pensar com você, bem rapidamente aqui, sobre 3 coisas que eu anotei para hoje. Tanta coisa maravilhosa para falar, tanta coisa necessária. Se o Senhor falar comigo, vamos esticar essa série para mais adiante. Nós vamos, eu estou pensando de na quinta que vem já dar um encerramento dessa série Coisa do Coração, mas pelo que eu estou vendo, pode ser que a gente estique isso por mais umas quintas-feiras aí. Só Deus sabe. Eu não me conduzo aqui, quem conduz aqui é o Senhor. Porque Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa e o que nós precisamos. Então, nós queremos pensar exatamente nisso. Além, nós sabemos da nossa responsabilidade de, além de proteger o coração, ser prudente acerca dele, mas também cuidar dele. Porque, querendo ou não, esse coração é o que sou eu, é o que é você. Quando a gente fala de coração do homem, nós estamos falando do próprio homem. Esse coração sou eu, sou você. Então, 3 coisas que eu gostaria de pensar para a gente não permitir que o nosso coração caia nessas coisas. Primeiro, não deixe o seu coração endurecer. Não deixe ele endurecer. O coração endurecido não obedece a Deus, não ouve a Deus. Um coração endurecido, ele se torna ignorante. Um coração endurecido, ele se torna embrutecido. Um coração endurecido, ele se torna como se fosse um animal. O coração endurecido, ele nos distancia de Deus. O coração endurecido, ele é arrogante, desobediente, rebelde. É por isso que a Bíblia diz que fala assim, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Quando Deus fala isso, Ele está dizendo assim, eu vou colocar um coração que para você se sentir realmente humano. Né? Então, na realidade, não deixe o coração endurecer. Há um grito de Deus, há um clamor de Deus aos duros de coração. Isaías 46, o verso 12, vai dizer assim, ouvi-me, ou ouçam-me, ó duros de coração. Na verdade, esse grito é por quê? Porque o duro de coração tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Sabe por que muitas vezes nós conseguimos... a gente ouve as pessoas dizer assim, olha, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, mas eu nunca ouvi. Eu nunca consegui ouvir Deus. O coração endurecido nos impede de ouvir a Deus. Por isso que o clamor de Deus é, ouve-me, ó duro de coração. E o duro de coração, ele se distancia da justiça. E quando a Bíblia fala buscai o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz que a nossa justiça deve exceder à justiça do mundo. E aí ele fala assim que os duros de coração estão longe da justiça. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, não deixe o seu coração se endurecer. Não deixe. Não permita que ele endureça por causa do que você vê com os ímpios. Não permita que o seu coração endureça por causa de conversa, por causa de fofoca, por causa de perseguições,
por causa do que o outro disse ou deixou de dizer. Não deixe seu coração endurecer porque você não gosta dos cânticos na sua igreja. Não deixe seu coração endurecer porque você não gosta do pastor da sua igreja. Não deixe o coração endurecer porque você não gosta da sua igreja. Não deixe o seu coração endurecer. Você precisa dizer, para mim, bom é aproximar de Deus. Você precisa entrar no santuário. E aí você vai perceber que o problema não está no seu irmão, não está na sua igreja, não está no seu pastor. Não está no bairro que você mora, não está na cidade que você mora, não está no país que você nasceu, não está. O problema é o endurecimento do seu coração. Quando você não deixa de endurecer, essas coisas começam a tomar outro rumo. O salmista no Salmo 73, ele fala que o coração dele quase endureceu, ele chegou a azedar. Então a primeira coisa é, não deixe seu coração endurecer. A segunda coisa que eu aprendo aqui, que eu quero deixar como lição para nós hoje, é não deixe o seu coração se tornar impuro. A palavra de Deus diz assim, verdadeiramente o Senhor é bom para os limpos de coração. A Bíblia diz que os puros de coração, os limpos de coração, eles herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala no Salmo 24, o seguinte, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem? Quem subirá? Quem chegará à presença de Deus? Quem estará, ou quem habitará, ou quem vai morar com o Senhor? Olha só a resposta do salmista no Salmo 24. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Que não entrega a alma, o coração à vaidade e nem jura enganosamente. Então o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você quer morar com o Senhor, você quer habitar com o Senhor, você quer chegar à presença de Deus, então, primeiro, não deixe seu coração endurecer, porque quem endurece o coração não ouve a Deus. Segundo, não deixe o coração se tornar impuro. Você lembra quando Isaías falou assim, eu sou um homem de lábios impuros? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Você lembra disso lá em Isaías capítulo 6? Por que ele falou que ele era de lábios impuros? Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então os lábios impuros é o resultado de um coração impuro. Não é? É o resultado de um coração impuro. Aquilo que é plantado no nosso coração, muitas vezes nós continuamos com aquilo a vida toda. Às vezes alguns hábitos pecaminosos. Alguns pecados habituais, eles estão impregnados em nosso coração como cultura nacional, como cultura religiosa nacional. Nós vemos muitos, até mesmo nos púlpitos, até mesmo nos louvores, citando frases, falando coisas, que aquilo é nitidamente uma cultura religiosa impregnada no coração. Então não deixe o seu coração se tornar impuro. Como purificará o jovem o seu caminho, a sua vida? Como o homem, como a pessoa pode purificar o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Como sentir Deus purificando? A Bíblia diz assim, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhões com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Para nos purificar. Tremendo isso, querido. Quando nós observamos isso, Deus vai dando texto aqui, que eu não anotei, por exemplo, né? Então, 1 João, só para você conferir, 1 João,
Ele fala isso. Se andar na luz como ele na luz está, 1 João capítulo 1, versículo 7, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Verso 9 vai dizer, se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não deixe o coração se tornar impuro. Uma coisa que me vem ao coração agora é o que eu saí de casa agora há pouco e minha esposa estava fazendo. Está dando uma faxina. Quem é mulher que está me vendo agora, e homens também já sabem o que é isso. O que é dar uma faxina numa casa. Você começa a dar faxina na casa, você começa a ficar abismado, ficar boca aberta, porque você começa a perceber o quanto de sujeira e de coisa que não presta mais, que você não gostaria que estivesse lá. Estão lá. Um móvel, você deixa um móvel parado num lugar, móvel que não dá para ficar arrastando para lá e para cá. Quando você tira do lugar, você fica boca aberta com tanta sujeira que acumulou-se debaixo daquilo, atrás. Então, na verdade, o que leva-nos a fazer que o nosso coração não se torne impuro? Como fazer isso? Querido, não adianta você só se alimentar da palavra de Deus toda quinta e todo domingo. Não adianta você falar assim, que tristeza que agora não tem como ir no templo, porque lá no templo eu ia e me alimentava. Então você vinha no templo no domingo pela manhã, no domingo à noite, às vezes na terça, às vezes na quinta-feira. Isso de acordo com o lugar, com a igreja. Às vezes nem isso, às vezes a gente só vai no domingo. A igreja até tem reuniões durante a semana, mas alguns de nós só vai na igreja domingo à noite, ou domingo de manhã, ou só vai no dia de ceia, ou só não vai no dia de ceia. Então, na verdade, isso não dá para purificar. Não adianta nós irmos na igreja uma vez por semana e achar que está tudo certo. Não adianta orar 3 minutos por dia e achar que está tudo certo. A purificação de algo é você vasculhar todo dia. E se você quiser manter limpo o tempo inteiro, você vai ter que a cada momento que cair uma sujeira, você tirar ela. E o nosso coração, nós precisamos cuidar dele desta maneira. Não podemos deixar acumular. A Bíblia diz que pecado perdoado é pecado confessado. Imagine você se você pecasse, se você esquecesse só 3 pecados por dia. Vou colocar pouco. 1 pecado por dia. Se você esquecer de 1 pecado por dia sem confessar, ele vai tornar impuro o nosso coração. Não é verdade? Agora pensa bem. 1 pecado por dia seria 365 pecados todo ano. Agora multiplica isso pela idade que você tem. Eu, por exemplo, tenho 50. Imagina? Então, ainda bem que um dia nós entregamos a vida a Cristo e nós fomos perdoados da culpa do pecado. Nós somos purificados de toda injustiça, mas nós vamos cuidar do coração, porque todo dia nós erramos. Todo dia é pouco, nós erramos toda hora. Acho que toda hora é pouco, nós erramos todo instante. E nós vamos estar o tempo inteiro vigilantes. Por isso que Jesus falou assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então nós vamos ficar vigilantes o tempo inteiro. Então não deixemos o nosso coração endurecer, não deixemos o nosso coração se tornar impuro. Nós poderíamos falar disso aqui por horas e horas sobre essa questão de deixar ou não deixar nosso coração ficar impuro. Mas eu acho que é o suficiente para entendermos a necessidade que temos de uma batalha constante. É interessante que Judas vai dizer o seguinte, é necessário batalhar pela fé.
Paulo diz aos Efésios que nós temos uma batalha diária, constante, e que nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí você vai ver que o salmista aqui, o Asaf, diz no verso 26 do Salmo 73, ele diz: Deus é a fortaleza do meu coração. É o muro que cerca o meu coração. E se esse muro não é estabelecido, então nós ficamos vulneráveis às imundícies que vêm. Então é preciso que a gente entenda que nós não podemos deixar o nosso coração endurecer nem se tornar impuro, porque quando ele endurece e começa a acumular impureza, ele vai deteriorar, ele vai apodrecer, ele vai estragar. Ele vai morrer. Agora olha o que ele diz. Ele diz assim: sabe o que tinha acontecido no meu coração? O meu coração azedou. Então a terceira lição que eu quero aprender aqui é: não deixe seu coração azedar. Não o deixe azedar. Verso 21 aqui vai dizer: assim o meu coração se azedou. O que seria algo azedo? Algo azedo é algo que se estragou pela fermentação, alimento azedo, aqui o dicionário diz. Agora, o sentido figurado do azedo o azedo é mau humor. Uma pessoa azeda, uma pessoa de mau humor. O azedo tem a ver com irritabilidade. Uma pessoa azeda é uma pessoa irritada o tempo inteiro. Às vezes uma pessoa azeda, você quer até oferecer algo a ele que é bom para ele e ele já reage rispidamente. Será que já teve essa experiência você? Olha só, uma pessoa azeda é uma pessoa que age de forma ríspida, é uma pessoa que age de forma áspera. Uma pessoa azeda, ela trata as coisas sérias com sarcasmo. Ela trata as coisas sérias com satirismo. Não sei nem se existe a palavra satirismo, mas eu estou inventando aqui agora. Então, na verdade, é preciso que a gente entenda que nós vamos tomar cuidado para o nosso coração não azedar. O Asaf, ele fala assim: olha, eu fiquei irritado, eu fiquei azedo ao ver o ímpio fazendo o que faz e não ser punido e ficar de boa. Então, na verdade, eu fiquei irritado com isso, o meu coração azedou. Talvez, querido e amado, querida e amada que está me ouvindo agora, ou que vai me ouvir em algum momento da história, escute isso. Talvez você esteja descuidado com o seu coração e ele tem se endurecido. Você não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Você só consegue acumular maldade no coração porque ele está endurecido, está empedrado. Talvez você tenha, por causa desse endurecimento do coração, ele tem se tornado um acúmulo de impurezas. Talvez ele esteja sem uma manutenção faz tempo, sem uma faxina faz tempo. Paulo diz assim: examine-se cada um a si mesmo. Paulo diz lá em Romanos 14, 12, ele vai dizer assim: porque cada um dará conta de si mesmo. Então a única coisa que Deus faz é ministrar essa palavra ao nosso coração para que a gente tome providências urgentes, providências rápidas. Esse é o momento de você olhar para dentro de si, porque o salmista Asaf, ele falou assim: eu só fui perceber isso depois que eu entrei no santuário. Você só vai conseguir perceber isso quando você parar um pouco e entrar para dentro desse santuário de Deus que chama sua alma, seu coração. E ficar de olhos bem abertos
para ver tudo que está acontecendo lá e admitir a necessidade que precisa de purificação. E aí quando a gente necessita de purificação, o que a gente faz? A gente confessa. A forma de purificar é essa, é observar conforme a palavra, é confessar. E aí a Bíblia diz que o Senhor é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, querido, a Bíblia chega a dizer que os nossos atos justos são como trapo de imundícia. Imagine as nossas injustiças. E por fim, não deixe o seu coração azedar. Um coração azedo só vai externar coisa azeda. E uma coisa azeda, você já teve o desprazer de pegar uma coisa, uma comida muito gostosa, que você queria comer muito, e você, quando abriu a vasilha, você abriu o recipiente onde a comida estava, você percebeu que ela estava azeda. É horrível. Aquilo que tem, e sabe uma coisa que me vem ao coração aqui agora, olha que revelação tremenda, a comida azeda, muitas vezes ela não está aparentemente feia, ela não parece estragada, quando ainda está azeda não parece estragada, mas quando você experimenta, você percebe, quando você cheira o cheiro, a Bíblia diz que nós devemos trazer em nós o bom cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo não é cheiro de azedo, querido. Então não deixe o seu coração azedar, não deixe ele se tornar impuro, não deixe ele endurecer, não deixe ele se embrutecer, não deixe ele fazer de você um animal. É isso que o salmista falou, eu fiquei como um animal perante o Senhor. Querido, eu quero encerrar nossa palavra de hoje e dizer, cuide do seu coração, guarde ele, porque dele procede a saída da vida. Não se deixe enganar por ele, mas cuide dele, tome as rédeas do seu coração. Não deixe ele falar ao seu ouvido, fale ao ouvido dele, porque o coração ouve. Então não deixe ele ficar comandando você, comande ele. Tome as rédeas da situação, porque a responsabilidade com o nosso coração é nossa. E aí você vai poder terminar a sua história dizendo, verdadeiramente bom é Deus para comigo. Bom é Deus para os limpos de coração. Coisas do coração. Acima de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Coisas do coração, cuidado com ele, porque ele é enganoso e perverso. Coisas do coração. Cuide dele. Tome as rédeas da situação. Não deixe ele endurecer, não deixe ele se tornar impuro e não deixe ele azedar. E pode ter certeza de uma coisa, que depois você vai poder dizer assim, a minha carne e o meu coração pode até se desfalecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, verso 26. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, que palavra tremenda que o Senhor nos deu hoje, né? Que coisa tremenda. Que essa palavra possa realmente mudar a nossa história, mudar os nossos rumos e que nós possamos multiplicar essa palavra de tal forma que ela venha mudar outras pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu sempre gosto de pensar dessa maneira porque é maravilhoso quando a gente pensa assim, quando a gente entende dessa maneira. Entenda que uma mudança no seu coração não vai mudar só você. Vai mudar gerações futuras. Porque você vai ensinar como alguém que não tem um coração endurecido, impuro ou azedo. E aí quem receber a sua lição, quem receber a sua palavra, vai receber uma palavra de Deus,
onde Deus é a fortaleza do seu coração. Vai ouvir uma palavra de alguém que conseguiu adentrar ao santuário e perceber as coisas com a ótica de Deus. Porque enquanto a gente está vendo com a nossa ótica, a gente azeda o coração, a gente embrutece, a gente sente picadas na alma por causa do rancor, da raiva, da decepção, da ira. Que Deus te abençoe, que Deus mude a sua história, que Deus continue mudando a nossa história a cada dia, que Deus transforme a nossa vida e que nós entendamos que mesmo nessa crise que estamos vivendo, Deus tem trabalhado grandiosamente na nossa vida. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho estaremos realizando um culto aqui no segundo piso. Nós estamos aí com lugares apenas para 30 pessoas e estamos falando nesse culto sobre o silêncio de Deus. Quem sabe uma outra ocasião nós vamos trazer essa série sobre o silêncio de Deus aqui também para as gravações. Mas eu quero louvar a Deus e acesse nosso canal lá e convide alguém para se inscrever nele. Estamos precisando mesmo de inscritos no nosso canal. Deus abençoe. O nosso canal, eu fiz uma mudança porque algo estava me incomodando um pouquinho e eu fiz uma mudança no nome do canal, tá bom? O canal agora é Pastor Amarildo JD Almeida, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai bendito, te adoramos, te louvamos e queremos te servir da melhor maneira que podemos fazer. Ó Deus, receba a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.